Então, galera, vim aqui hoje orar para que nós possamos iniciar a escola dominical. Senhor nosso Deus, venha nos abençoar hoje, ó Deus, para que nós possamos ouvir Tua palavra. Venha abençoar, Senhor, a vida da professora T para que ela possa expressar Sua palavra, ó Deus. Cuide de nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe na semana que está por vir e abençoe, Senhor, a todos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu venho te pedindo, Senhor, e já te agradecendo. Amém. Muito bem, bom dia! Estamos aqui mais um domingo abençoado e, como prometido, estamos de volta, né, pastor? Para continuar o nosso bate-papo, que estava muito bom domingo passado. Então, pastor, como combinado, a gente está aqui para falar sobre Timóteo, a vida do pastor Luiz Ricardo e a sua e a nossa vida. Joia? Vamos seguindo então. Seguindo lá. Versículo 3, continuando o versículo 3. A gente leu a primeira parte, vamos seguir. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. A circuncisão para um menino judeu é no 8º dia de vida. O menino judeu já é circuncidado. Como a mãe dele era judia, né? Ele pensa, Timóteo não circuncidou quando lá novinho, né? Por quê? O que aconteceu? Mas aí chega nesse ponto e ele vai viajar com Paulo. Paulo aqui já estava até, na verdade, com as cartas para falar que o povo que tinha se convertido depois não precisava circuncidar. Mas ali, por essa questão, né, de ser bem aceito, né, de Timóteo ia se envolver ali em outros lugares, e Paulo fala assim, Timóteo, eu acho que vai ser conveniente você se circuncidar. E Timóteo, ele aceita. Ele foi submisso à liderança de Paulo. Ele, como um jovem, ele podia falar assim, não, você é que coisa antiquada, não precisa disso, eu sou jovem, né, revolucionário, eu não sou obrigada a fazer isso, né, não precisa, mas não era obrigado, mas era sábio fazer aquilo naquele momento. É interessante que a gente percebe isso, né? Que hoje o nosso contexto hoje é de militância, né? Existem grupos que militam por diversas causas, como sempre a maioria deles é encabeçada pela juventude, né? Que se acha volta novamente, né? Nós somos fortes o suficiente para sabermos de todas as coisas pelos nossos ideais e por aí nós vamos. Mas é interessante como a nossa vida é uma vida não baseada em nós mesmos, mas na palavra de Deus, que é o nosso livro de fé, que é o nosso livro de vida. Nós percebemos aqui algo muito importante a respeito da obediência. Obediência à palavra de Deus, obediência às autoridades espirituais da nossa vida, sobre a liderança da nossa vida. E a Bíblia, né, vai falar aqui em diversos momentos a respeito das bênçãos da obediência, sejam elas a Deus, ou sejam elas a nossa liderança, né, instituída, né, para nós vivermos uma vida que agrada a Deus. Então, saber ouvir, às vezes, os mais velhos, né, os mais experientes na caminhada, isso é algo fundamental para a juventude, para nós sabermos, né, das raízes, valores, sabermos da história, como vamos conhecer da história se nós não paramos para ouvir, né, alguém que conhece, que já passou, para passar uma experiência para nós. Então, a pessoa sábia é aquela que ouve, né, que sabe ouvir. Olha só, não fica essa questão, né? Nós somos jovens, né? Vamos lá. Vocês são mais aí. Mas a gente tem que saber ouvir. A gente tem muitas ideias, vocês estão muito inteligentes, né? Vocês são criativos até, mas para também para ouvir os mais velhos, né? Então, de repente, a gente tem que falar assim, tudo bem, é verdade, eu vou me submeter, eu vou entender, né, essa visão do pastor, né, dos anciãos da igreja. A gente precisa ouvir também. Que é certo que as pessoas que estão ao nosso redor nunca vão querer o mal para você, né, para nós. Os pais, né, às vezes falam assim, pai, que careta. Justamente, não é verdade, né? Por que está falando isso? Não tem nada a ver comigo. Aí entra no quarto, né, fica trancado e não quer mais ouvir, fica empurrado. Mas saiba que o seu pai e sua mãe nunca querem mal para você, os seus pastores, né, querem que você desfrute do melhor. Então, seja humilde, né, seja, né, totalmente, né, com um coração ensinável. Né? Um coração ensinável é a chave para todo o ministério fluir, para toda a vida fluir, porque vamos aprender que cada vez mais vamos adquirindo experiência com os outros também. Às vezes no erro do outro, às vezes meu pai, a mãe cometeu algum erro, está vendo que o filho está indo para o mesmo lugar, parar para ouvir e falar, opa, aqui eu não vou errar, aqui eu não vou fazer porque meu pai e a mãe me aconselhou, ou eu vou fazer isso, o pastor fala que não é para fazer, ou vou ouvir o pastor porque alguma coisa aí tem.
Então, a obediência traz bênção para nós. E Timóteo, nessa caminhada com Paulo, eles foram para vários lugares, e Timóteo foi se mostrando fiel, responsável, confiável, e foi aos poucos assumindo responsabilidades, né? Paulo falou assim, você vai com Silas para Bereia, né? Aí depois foi para algumas regiões da Macedônia com Erasto. Aí depois Paulo começou a mandar Timóteo sozinho, né? Ele foi para alguns lugares sozinho, passou em Corinto, e depois ele ficou em Éfeso, aí já como pastor, né? Hoje você é pastor lá em Nova Primavera, mas você não chegou, né? Não é o seu primeiro lugar de pastorado, teve uma caminhada aí. Conta um pouquinho pra gente, então, dessa caminhada até chegar aqui. Que bênção que a gente tem agora, passando isso. Eu, aos 9 anos, cheguei na Igreja Metodista em Colônia, lá em Barra Mansa, e foi esse processo de caminhada todinha na igreja onde me formei, me firmei, aprendi, irei, acertei, preguei e fui frutificando. Foi ali a igreja que me acolheu, onde eu tenho muito carinho, respeito e admiração pelos irmãos de lá. E logo em seguida, quando eu saí então, da igreja, a igreja me envia também para o ministério, e agora eu saio de Barra Mansa e vou para São Bernardo do Campo, na Faculdade Metodista de São Paulo, fazer a faculdade de teologia. E, então, vivendo agora em São Paulo, a gente tem aquela visão de Datena, helicóptero percorrendo e tudo mais, agitação de tudo. Então, fui para São Bernardo, no primeiro ano de ministério, fui como pastor auxiliar, seminarista auxiliar na igreja de Jardim Capela, fiquei 2 anos em Jardim Capela, depois no 3º e 4º ano fui pastor acadêmico na congregação também em Santa Isabel, com 2 pastoras. Depois que eu saí de São Bernardo, me formei, voltei para a primeira região, agora volto para o estado do Rio, e não volto direto para cá, para a Volta Redonda, mas vou para o distrito de Nilópolis, onde fico 2 anos em Ricardo de Albuquerque, também com o pastor Edson, e depois desses 2 anos, cá estou na congregação de Nova Primavera, na Igreja do Retiro, caminhando. Então, são trajetórias que a gente vai percebendo que, com 21, quando eu saio para ir para o ministério sozinho, a gente percebe isso, a importância de gerarmos legado, a importância de marcarmos, e às vezes a gente luta com essa questão da idade, é muito novo, às vezes quando a primeira impressão, a gente não pode negar isso, mas a primeira impressão é que assim, não sabe direito da vida, não conhece tantas coisas, mas o que faz a diferença é a unção de Deus. A unção de Deus, ela transpassa toda a barreira de preconceitos de algumas coisas, que faz com que nós sejamos capacitados e vistos pelas pessoas na seriedade do chamado de Deus para nós. Assim como, volto mais uma vez, José, Marcos, aqui Timóteo, tantas pessoas, tantos jovens na Bíblia, que foram levantados por Deus e caminhavam debaixo desta unção, e as pessoas respeitavam esta unção pela seriedade a qual se tinha pelo chamado, seja na dança, no teatro, artes proféticas, tantas coisas que a gente tem na nossa igreja hoje, a seriedade que você usufrui, que você flui no dom de Deus, a gente percebe unção, maturidade e autoridade de Deus. Amém. E é nisso tudo, igual o pastor falou, nem todo mundo vai servir como liderança, vai ser líder. Nem todos os adolescentes vão ser pastores, nem todos vão ser líderes no ministério de louvor, mas todos nós podemos servir a Deus. Em algum lugar Deus nos coloca. Deus tem um chamado individual para cada um de nós, e a gente precisa se dispor a isso. Igual a gente falou, não é de braços cruzados, você vai ficar esperando aqui Deus falar comigo. A gente vai fazendo, a gente vai se dispondo, a gente vai se colocando disponível, a gente se dispõe a servir, e assim a gente vai crescendo. O pessoal chamou para fazer uma oração no culto da reforma. Mas dá uma vergonha. Mas eu vou orar. Compartilhar um versículo. Eu vou dirigir. É culto da juventude. Você pode abrir o culto com um versículo? Posso? Vamos lá, a gente vai vencendo, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, sobre essa questão do Timóteo, da timidez. Mas a gente vai dando pequenos passos. Ora lá no PG, um pouquinho a gente, Ora no PG, vai assim, a gente vai quebrando barreiras, a gente vai dando alguns pequenos passos e a gente vai crescendo nessa nossa caminhada aí. Sim. E tudo começa nos pequenos passos, Não tem como a gente A gente começou a andar bem pouquinho, se permitindo. E
E outra coisa que vale também trazer para nós é a comparação, que às vezes a gente se compara com o outro, né? Poxa vida, né? Vamos pegar, por exemplo, né, quem gosta da música, né, de ver lá o Misael, a Marissa, né, que já são dois da nossa juventude que fluem, né, muito livremente no ministério a qual Deus tem chamado. E a gente fala assim, nossa, queria ser igual a Marissa, né? Queria ser igual o Misael, queria ser igual, né, o Zé. Tocar tudo, né? Toca bateria, toca bateria, na verdade, então assim, a gente percebe assim, nós queremos ser igual, né? E a comparação, ela é injusta, porque a gente nunca compara, né, no mesmo nível. Onde nós vamos comparar? Com alguém acima ou com alguém embaixo, né? A gente vai se fazer melhor que o outro, ou a gente vai se fazer inferior que o outro. Nós precisamos entender qual é o meu lugar e o papel que Deus me chama para fazer. O que Deus quer me vocacionar, o que Deus quer me usar. E se deixar Deus trabalhar nisso, né? Deixar à disposição para Deus fazer isso. É certo que aquilo que a Marissa, o Zeca, né, o Misael, a Laurinha, todos nós vivemos, é aquilo que Deus tem para nós. E o que Deus tem para você, só você pode viver. Né? Você não pode viver o que eu vivo, nem eu posso viver o que você vive. O que Deus tem para você viver, só você pode viver. E isso você vai ver que você vai ser a pessoa mais feliz, fazendo e agradando o coração de Deus. Porque vidas vão ser alcançadas por isso. Amém, glória a Deus. Continuando, a gente vai ler agora o texto lá em 1 Timóteo, só capítulo 1, versículo 2. Então, carta que Paulo escreveu para Timóteo. E olha só como Paulo vai falando. Versículo 2 começa assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus estejam com você. Olha só, Paulo fala assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Timóteo ali naquela caminhada com Paulo, ele teve esse privilégio ali de aprender muito, né, com Paulo. Paulo foi uma referência para ele, uma influência, um discipulador, né, que ajudou ali o crescimento mais ainda, né? Timóteo já tinha, né, uma caminhada e ali ele intensificou isso com essa companhia de Paulo. Pastor, você teve alguém assim? Quem foi uma grande influência na tua vida, um discipulador? Sabe, Maria Teresa, essa questão foi sempre algo muito forte na minha vida. Porque assim, eu tive incentivadores, mas aquela figura assim, de você falar assim, quero ser igual fulano, assim, que é... Na minha caminhada, eu confesso que há muito tempo eu caminhei sem essa referência, caminhei com incentivadores. E foi na faculdade de teologia que eu vivi uma das melhores experiências que desatou meu ministério, que desatou a minha vida de forma muito interessante, que foi onde eu conheci o meu discipulador. Foi na faculdade de teologia, um período de caminho que foi sendo percorrido e chegar ali e perceber da necessidade disso. Foi interessante, né? Meu discipulador hoje é o pastor Bruno, ele é pastor da 4ª região lá de Minas Gerais, né? De longe, e nós temos descoberto que no discipulado não há distância. Né? Pode estar aqui no Rio e lá em Minas nós conseguimos, né, ter um discipulado muito forte. Foi interessante que ele também foi enviado não para fazer o curso de teologia, mas para fazer, né, um complemento da formação dele lá. Foi nesse tempo que as nossas vidas ali, os ministérios se encontraram, e eu recebi assim um choque de Deus muito grande, que ele falava assim, né, tinha um outro colega que nós caminhávamos juntos, e ele falava assim, o que vocês estão fazendo para Deus aqui na faculdade? Eu disse, não, a gente está aqui estudando, saímos de casa, né, aquele discurso, né, tinindo, que todo mundo sabe dar para pai e mãe, né, que sabe, né, dizer que está certo, a gente ora, lê a Bíblia, participa do culto, tem boas notas, enfim, mas quantas vidas vocês ganharam? Isso é depois que eu viro pastor. Eu falei assim, não, mas aqui na faculdade, né, a gente está aqui atrás, né, as atividades sempre muito intensas na faculdade, e eu falei, não, mas a gente ora, a gente, né, está na Bíblia, a gente está no jejum às vezes, enfim. Ele falou assim, mas vocês sabem que isso não faz nada, que é a obrigação de vocês. Aquilo para mim foi um choque de realidade assim, muito grande, porque às vezes a gente acha que já é o dono de tudo, né? Não, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, eu tenho vida, experiência e tal, mas é muito pouco. Às vezes a gente acha que já é autossuficiente. E ali ele me chocou. E foi sentado no murinho, né, da faculdade de teologia que nós conversávamos a respeito disso, de referências. E falávamos a respeito de discipulado, e ele falava assim, não, mas você não pode
ensinar, viver algo que você não vive na sua vida. Como você vai falar de um discipulado, de uma vida de referência, se você não tem na sua vida? Eu falei assim, não, mas Cristo é minha referência. E essa conversa ali naquele molinho, e ele sabe disso, eu subi para o quarto e chorei. Eu falei assim, Deus, realmente eu não tenho como ser o gênesis de todas as coisas, começar a partir de mim. Se há alguma possibilidade, ou se há alguém, se há essa oportunidade de um discipulado, que o Senhor me ensine. E foi daí que Deus começou a levantar e aproximar os laços com o pastor Bruno, que hoje eu digo que é o meu pai na fé, que cada vez que a gente tem os nossos encontros, cada vez que nós nos falamos, é um aprendizado, é um carinho, que é como se eu já caminhasse com ele desde os 9 anos de idade, quando eu entrei para a igreja, e até agora, e ele torna aí essa referência. Você vê como é tão sério isso para mim, porque no meu primeiro dia de POV, na escola de missões, o pastor fez uma pergunta e falou assim, qual é a sua referência ministerial? Essa resposta ficou em branco para mim, porque referência para mim sempre foi algo muito forte, e é diferente de incentivadores. Então, quando nós falamos de uma vida discipulada, falamos de alguém com caminho, que sabe dos seus fracassos, dos seus erros, que sabe das suas limitações, estão ali para te ajudar. Então, assim, você jovem, não anda sozinho, não caminhe sozinho, porque caminhar sozinho é caminhar e errar e ir para um buraco onde nós não podemos enxergar que nós estamos indo. Existem os PGs, jovens, homens da nossa igreja, seus pastores, como pastor da mocidade aqui também, me coloca à disposição, entre em contato com a gente, se aproxime da gente, pastor, estou precisando de ajuda nisso, pastor, estou precisando caminhar nisso, vamos fortificar nisso, porque quando a gente não pede um socorro, ou não sinaliza algo, às vezes a gente vai caminhando para um buraco ou para um erro, e quando chega lá no final de tudo a gente percebe que errou, e às vezes é mais difícil consertar. Então não caminhe assim, não espere chegar lá na frente e perceber, mas saiba que Deus tem levantado homens e mulheres, e graças a Deus, Deus levantou o pastor Bruno na minha vida, e tem sido bênção na minha caminhada. Amém. Viu só, a gente tem falado sobre isso alguns domingos, eu falo sempre aos pastores, a igreja está sempre aberta se você tiver alguma necessidade, viu? O pastor falou isso, a gente nem tinha virado antes e ele falou. Então, não fique sozinho. Vocês têm aí uma rede de PG, o culto da reforma, vocês têm a sociedade de juvenis, e isso é importante, a gente precisa um do outro, nós somos corpo, Deus falou que a igreja é assim, é edifício, é corpo, então a gente precisa estar junto, estar ligado. Busque boas influências para a sua vida, boas referências, alguém que caminhe junto com você, alguém que você pode chorar, que você pode falar de um acerto, um erro, que você pode abrir seu coração. E a gente tem que pensar nisso também. O que tem influenciado a minha vida? Porque tem tanta informação hoje em dia, tanta coisa, a gente, nas redes sociais, a gente fala que está seguindo, está seguindo fulano, está seguindo ciclano, Então a gente tem que pensar nisso seriamente. O que tem sido influência na nossa vida? Lá no nosso Instagram, o que vai aparecendo lá no Face? Quais são os grupos de WhatsApp? O que está aparecendo ali? Que tipo de jogo a gente está lá? A gente pode jogar, a gente pode se divertir, mas que tipo de jogo, que influência, que músicas a gente tem ouvido? Então a gente tem que ter cuidado para buscar boas referências, influências positivas para a nossa vida. E chegando num dos versículos mais conhecidos do livro de Timóteo, diz aí para mim, você lembra aí algum versículo do livro de Timóteo? Vou ler lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Pastor, o senhor é jovem, um jovem pastor, mas teve uma situação, depois vocês a gente vai estudando a Bíblia mais, mas Timóteo passou por um aperto assim, de vez em quando, lá em Corinto, de repente, mas você já teve uma situação, por você ser um pastor, ser jovem, de uma situação assim, que alguém fala, esse pastor Sim, eu não me lembro assim, de algo explícito, assim, muito na cara, alguém possa ter falado assim, não é porque é muito jovem, eu não vou contar
estar com Ele. Mas, sem dúvida, por detrás, né, até conhecer, até vivenciar, até perceber as coisas de Deus na nossa vida, com certeza, o primeiro preconceito que se levanta é isso. Nossa, 28 anos, solteiro, né? Quase deve ser assim, solteiro e tudo mais. Né? Então, assim, pode ter sim, não, mas eu não me lembro assim, de algo muito nítido, de alguém ter chegado e falar assim, não, porque você é jovem demais. Isso eu não enfrentei na minha caminhada, mas sem dúvida, esses pensamentos de ser jovem ou estar solteiro ainda, com certeza pode se ter levantado, mas aí eu volto e digo, né, a unção, ela quebra esse peso, né? A vida com Deus, ela despedaça tudo isso. A gente tem testemunho, né, exemplo, como o próprio Paulo está aqui instruindo, né, a Timóteo, né, o seu testemunho, o seu exemplo, a sua vida, a sua dedicação, a sua entrega a Deus, ela vai dizer de fato quem você é. Então, porque muita gente fala, mas adolescente, vai dar crédito para adolescente? Vai dar liderança para adolescente? Mas adolescente é isso, adolescente não tem a cabeça maluca, adolescente... Não, né? Mas aí é o que o pastor começou a falar e é o que a gente vai seguir lendo. Então, o que a gente faz? Não é para sair criticando, falando mal do fulano, né? Porque fulano falou isso de mim, mas também aquela pessoa é isso. Não é para você sair falando mal da outra pessoa. Mas olha só o que vai fazer diferença. Versículo 12 já falou, ninguém despreze você por você ser jovem. Pelo contrário, o que a gente faz então? Seja um exemplo na fé, na palavra, na conduta, no amor, na pureza. Até a minha chegada, Paulo continua instruindo Timóteo. Dedique-se à leitura das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para o dom que você recebeu. Versículo 15. Medita estas coisas e dedique-se a elas para que o teu progresso seja visto por todos. Cuide de você e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a você mesmo como aos que os ouvem. Então, é isso. Não é para você sair criticando, é para você viver isso. Né? Paulo falou assim, ninguém te despreza, mas você tem que agir assim, assim, assim. Você tem que ser um exemplo, você tem que meditar na palavra, você tem que cuidar de você, porque você cuidando de você, aí, né, as outras pessoas vão ver. Então, é isso que a gente faz. Se alguém falou com você, ou se você sabe, né, que adolescente é assim, procura viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. E aí as pessoas vão, opa, mas não, né, olha só a diferença desse adolescente. E é por aí, né? Você colocando isso em prática, a gente já falou e vamos falar mais uma vez, né? Ela vai, né, respaldar a sua vida com aquilo que você tem feito. Né? Eu lembro quando eu cheguei aqui em fevereiro, né, no culto da reforma, nas segundas-feiras, né? Que saudade, né, dos cultos das reformas, sabe que todos também estão. Né? Eu lembro que, né, no momento do louvor, os malabares, né, a coreografia, né, o louvor, o nosso auditório totalmente cheio, e tanto, né, no pré-culto e pós-culto, né, nas diversões, e a gente percebe isso, né, o padrão na vida dos jovens que precisa ter, né, o padrão de um visitante chegar e ver que os jovens da nossa igreja são jovens diferentes, né, as pessoas, né, os próprios membros da nossa igreja, a gente chegar e dizer assim, né, os jovens da minha igreja dão um testemunho, né, no mundo onde eles estão inseridos. Né? Porque quando a gente vem para a igreja, a gente não deixa de andar com os amigos que deixaram que não se converteram ainda. Né? Às vezes a gente tem as amizades que não são cristãs, né? A gente frequenta na escola ou sai, enfim, encontra pessoas no caminhar que não são cristãos. Contudo, não é para gente deixar de parar de falar com eles, né? Não vou falar porque agora eu sou crente, não. Mas você ter um padrão com eles, né? Eles verem em você aquela famosa frase assim, nossa, mas você tem uma coisa diferente. Isso é tão bom, né? É tão bom a gente ouvir, sabe? Você tem uma coisa diferente, nossa, você é tão meio, mas como você fala, você transmite uma paz para a gente e tudo mais. Isso é a testificação da presença de Deus na nossa vida. Então, o jovem, né, além dele romper com esses dilemas, né, por ser jovem, ele precisa cumprir o seu papel também.
E precisa fazer por onde, né? Não despreze, ninguém despreze ele, mas o jovem faça o seu papel, né? Faça ali a sua ação, né? Para que não caia nada sobre a sua vida e você consiga fluir naquilo que Deus tem para você. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. A gente comentou e diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que você aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Permanecer, né? Permanecer naquilo que vocês têm aprendido na escola dominical, naquilo que vocês têm aprendido nos cultos, nas programações da juventude, que vocês têm aprendido aqui dos nossos pastores. É nisso que você tem que permanecer. Mas Timóteo não era um super-herói, né, pastor? Timóteo, a gente está falando de tantas coisas boas, né? Mas Timóteo era um pecador igual eu e você. Timóteo tinha as falhas dele. Ele tinha as qualidades, ele tinha algumas dificuldades. Algumas situações que a gente vai percebendo aqui na leitura da Bíblia é que Timóteo, talvez ele fosse um pouco tímido, tinha uma saúde frágil, né? Paulo vai dando alguns conselhos para ele nesse sentido, ele era jovem, né? Algumas, de repente, dificuldades, que poderiam pensar assim, mas eu sou tímido, de repente, né? Como você falou assim, e se eu gaguejar, e se eu falar um negócio errado, como que vai ser? Mas eu tenho a saúde frágil, às vezes meu estômago dói, eu fico doente, mas eu sou jovem. Mas essas limitações não foram maiores que a disposição dele em servir. Ele não usou nada disso como desculpa. Me interessa quando nós falamos de permanecer, esse é o grande desafio na caminhada. Às vezes, quando nós falamos de se converter, é o primeiro passo, mas não é o maior deles, porque o maior deles, ao meu ver, é o permanecer. Porque a caminhada ela vai ser longa, né? Ela vai estar aí e as coisas vão continuar, né? Porque nós convertemos, ou dissemos sim a um chamado, que as propostas vão deixar de vir, né? Que o pecado vai deixar de bater na porta da nossa vida para a gente pecar e errar, vão continuar surgindo, né? Mas nós precisamos permanecer na palavra de Deus, né? Saber quem nós somos, né? Saber dizer não ao pecado, não às nossas vontades e vivemos a vontade de Deus. Então, permanecer em tudo isso é o desafio e é algo que Deus quer para nós. Né? Permanecemos para que nós alcancemos de fato uma vida completa. Então, não use alguma limitação que vier como desculpa. A gente, adolescente, né, é inteligente, é arrojado, mas também a gente segue como um cristão sincero em meio a tudo isso. E Timóteo aproveitou bem essa fase de adolescência para aprender, para crescer, e quando ele era jovenzinho, ele já foi para o ministério, né? Já entendeu ali o propósito dele, de Deus para a vida dele, e foi com Paulo. Então foi nessa etapa da adolescência, fez toda a diferença na vida de Timóteo. Ele se estruturou ali, a fé dele, o conhecimento de Deus, naquele tempo ali, entre a primeira viagem de Paulo, que Timóteo provavelmente se converteu, e até Paulo voltar, Timóteo, como adolescente, ele estava estruturando a fé dele. Ele estava levando a sério já ali, enquanto adolescente. Ele não esperou, ficar mais velho, aí eu levo mais a sério as coisas de Deus. Aí eu vou pensar que realmente é importante ler a Bíblia todo dia, que é realmente importante eu ter um tempo de devocional, né? Ele ali, enquanto adolescente, ele teve essa questão de aprender, né? De estruturar, de firmar, fundamentar a fé dele nesse tempo. É interessante que o chamado para Deus para nós é para agora, né? Não é para nós se tornar velhos, né? E eu digo isso até nas outras classes também, escola dominical, né? Para as crianças. As crianças não são a igreja do amanhã, elas são a igreja do hoje. Né? Hoje as crianças exercem o ministério delas na proporção delas, óbvio, né? No entendimento delas, mas as crianças também são levadas hoje, né? A viver uma vida com Deus, né? A orar, a ler a Bíblia, mesmo que seja de forma ilustrada, algumas histórias ainda, né? Mas somos chamados para o hoje e não para o amanhã. Então, viva o seu chamado hoje, viva aquilo que Deus tem para você. E o desafio está no permanecer. Eu quero voltar de novo nesse permanecer, porque às vezes a gente diz o sim para Deus, diz o sim para o chamado, e às vezes a gente
dá um vacilo, a gente erra no meio da trajetória, e às vezes isso gera um bloqueio, fala, não quero, né, mais fazer isso, não quero mais, e isso gera um bloqueio. Né? Não foi essa situação de bloqueio, mas eu me lembrei aqui agora de um acontecimento com a Carolzinha. A Carol, se eu não vou lembrar o nome dela, eu vou chamar de Carol, né? Mas a Carol, Carol o quê? É Carol mesmo, parece com Carol, né? Ana Carolina, que ela estava ela até contou isso no TikTok, ela estava na iluminação, aí pediram para ela apagar uma luz, acho que era a luz voltar, e ela de repente apagou toda a luz da igreja. Imagine para quem está começando, para quem só um ato simples, né, de apertar o interruptor e outro, de repente, se acabar com toda a luz da igreja. E às vezes, né, aí todo mundo olha para já olha e fala, quem fez isso? Né? E lá está ela, coitada, né, com o dedo, tipo assim, bem no interruptor. E às vezes isso aconteceu com ela, mas poderia acontecer com qualquer outro lugar, em qualquer outra situação. Né? Às vezes de vir ministrar um louvor e às vezes errar a letra, né? Ou desafinar, enfim, ou tocar uma nota errada. E às vezes isso pode gerar um bloqueio na vida. Tipo, orar e gagueja, repete uma palavra. Dá aquele branco todo, né? E a gente é desafiado também a romper essas barreiras na nossa vida. Né? Às vezes até mesmo algumas palavras negativas, né, que você possa ter ouvido talvez, ou cresceu num lar que diz assim, você não é capaz disso, você não vai conseguir fazer isso, você, né, não tem dom ou jeito para isso. Né? Às vezes, infelizmente, existem lares e situações que às vezes a gente cresce ouvindo isso. Mas você é chamado por Deus, você sente que tem Deus na sua vida e é isso que você tem para fazer. Rompa com tudo isso na sua vida, né? Não se sinta inferior, né? Não se sinta preso naquilo que Deus tem para você, mas jovem, deixa fluir, deixa fluir, deixa as coisas serem quebradas cada vez mais, que você vai ver que aquilo que Deus tem para você vai se tornar engraçado, né? A gente conta o caso da Carol, é engraçado, mas no momento, né, o quão sério poderia ter ficado na tensão, né? Hoje nós rimos e depois você vai rir disso e vai entender, isso serviu para eu amadurecer, né? Isso serviu para eu me firmar e entender quem eu sou de fato. Então eu vou ler, a gente está encerrando, eu vou ler esse versículo de novo. Quanto a você, Timóteo, quanto a você, adolescente, permaneça naquilo que você aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Então você tem aprendido muitas coisas úteis, muitas coisas boas aqui na igreja, né? Todas as programações que a igreja oferece, na educação que você tem recebido na sua casa, né? No legado de fé que a gente falou. Então permaneça nisso tudo, né? Fundamente a sua fé hoje, enquanto você é adolescente, né? Busque mais de Deus, né? Leia, ore, estude, aprenda, né? Fundamente a sua fé e permaneça nisso e tudo mais, né? E todas as coisas que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida, Ele vai fazer, né? Permaneça e vai seguindo, pouco a pouco, né? Na caminhada, na grande caminhada que Deus tem para a sua vida. Pode dar suas considerações. Quem sabe nós não estamos falando aqui, né, para futuros pastores, né, futuros bispos ou bispas da igreja metodista, né, ministros de louvores, né, missionários, né, coordenador da ação social, do ministério de oração, enfim. Né, Deus tem chamado e levantado você para isso. Né, temos falado sobre histórias que inspiram, né, esse tem sido, né, o tema. E eu quero dizer que a sua vida também precisa inspirar. Você é chamado hoje para ser o Timóteo dessa geração, você é chamado para ser o José dessa geração, você para ser chamado Samuel dessa geração. O Senhor tem chamado a você para fazer a diferença no nosso tempo, a diferença na nossa igreja, na sua escola, na sua faculdade, né? Aqui estamos na escola ainda, né? A faixa etária de escola, né? Mas aonde você foi inserido, aonde você estiver, Deus tem chamado você para ser a diferença, né? E nós como instrumentos, né, e obedientes à palavra de Deus, nós vamos ser esta luz que o mundo precisa enxergar. Então, continue permanecendo, continue guardando, continue zelando pelos princípios da sua vida, seguindo a Deus. Cuidado com as suas emoções, né? As emoções nessa idade, né, elas afloram, né? E às vezes apaixona e quer depositar paixão demais, né? Cuidado com as paixões, blinda o coração, né? Cuidado com as propostas que surgem ao longo do caminho. Né, ver se Deus vai se agradar desta proposta. Será que Jesus, né, tem até um livro que fala, em seu lugar, o que faria Jesus? Né, sempre pensa nisso, se eu fizer isso, será que Jesus vai se agradar? Será que eu vou agradar o coração de Deus?
né? E você vai ver que agradando o coração de Deus, você vai ter uma vida melhor, você vai viver melhor e vai servir de inspiração para outras pessoas. Eu fico feliz que hoje eu estou aqui sentado como uma inspiração, né, poder compartilhar da minha história de vida, mas eu tenho certeza que se nós sentarmos, se nós ouvirmos a você também, a sua vida vai ser uma vida que vai nos inspirar, né? As pessoas que saberem de você, né, às vezes nosso ministério não pode ser conhecido mundialmente, né, como alguns artistas que nós temos por aí que conhecem, mas aonde Deus tem nos inserido, que as pessoas conheçam quem nós somos de fato. Nosso testemunho, nossa vivência e o nosso permanecer com Cristo. Amém. Isso. Você, de repente, não é todo mundo que vai ser o pastor de igreja, mas você é influência, você é liderança onde você está, né? O seu grupinho de amigos ali, né? Você tem que transmitir isso, o brilho de Jesus que está em você. E você falou das histórias, eles têm muitas histórias. Quando a gente tinha, né, ainda a nossa classe presencial, eles contavam algumas coisas assim que faziam na escola, né, de alguma conversa que teve comigo. Eu falei, nossa, que bênção, de repente eu, né, nessa idade, eu não fazia isso ainda. Mas você tem todo o potencial, você tem o potencial de ser usado mais e mais para grandes coisas que Deus tem para a sua vida. Então, se dispõe, permaneça, né, relembre, né, essa história de Timóteo, lê o livro, as cartas que Paulo escreveu para Timóteo, lê o livro de Atos, né, vai pensando sobre a história de Timóteo, sobre a história do pastor Luiz, né, e vai crescendo nessa sua caminhada de fé. Amém? Amém, pastor? Pastor, muito obrigada por ter compartilhado com a gente hoje. Vocês ficaram muito felizes, né? Eu que agradeço. Você olha pra gente, pastor? Olha, sim, eu agradeço. Daí, mais uma vez, estamos à disposição, viu? Procure a gente, fale com a gente, né? Não fique sozinho, não caminhe sozinho nessa quarentena. Estamos juntos como igreja, a igreja não parou, né? Não é à toa que estamos aqui compartilhando tudo isso com você. Vamos orar. Deus, nós bendizemos Teu santo nome pelo privilégio que nós temos de compartilhar a Tua palavra, sermos inspirados por ela, Senhor, a sermos hoje, Pai, ó Deus, juventude que agrada o Teu coração, Pai. Deus, nos ensina, ó Deus, a viver uma vida que agrada o Teu coração. Perdoa os nossos erros, nossas falhas. Se existem algumas barreiras a serem superadas, Deus, nos ajude. Envie pessoas, ó Pai, envie Paulos nas nossas vidas, ó Deus, para nos auxiliar, ó Deus, para nos discipular, ó Deus, para nos fazer romper em Ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos à Tua disposição e continue trabalhando em nós. Sei com cada um da nossa juventude, ó Deus, te louvamos, te agradecemos pelo Teu cuidado e pelo Teu favor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma semana super abençoada. Um beijo e até o próximo domingo. Tchau, tchau.